Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu mostrarei como utilizar o Google Web Designer. Bem, o Google Web Designer é uma ferramenta do Google que serve para desenvolvimento web de animações e anúncios responsivos. Ele dispensa a utilização de tecnologias como Adobe Flash Player, desenvolvendo animações inteiramente baseadas em HTML, CSS e JavaScript. Uma coisa interessante desse software é que o funcionamento dele não perde em nada para a suíte de aplicações da Adobe. Então você tem muitas funcionalidades. Estou esperando aqui abrir o Google Web Designer. Nós vamos fazer uma pequena animação, bem simplista. E aí eu vou mostrando o funcionamento da ferramenta em si, como são feitas as animações, como são feitos os banners, etc. Bem, aqui é a tela inicial. Deixa eu fechar aqui. Você pode criar um novo arquivo do zero, usar um modelo pré-definido. Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar essa aba. Ela mostra os modelos que a própria Google já te fornece por padrão. De maneira semelhante ao que acontece com o Word. Quando você abre o Microsoft Office Word, o que você vê? Primeiramente, você vê uma tela com modelos de documentos. Aqui também eu tenho modelos pré-definidos. Se a minha internet ajudar, vai carregar. Aí, carregou. Clicando sobre um modelo, eu posso ver o efeito que ele faz. Posso clicar aqui em usar layout, então ele vai criar um novo projeto utilizando desse modelo. E aí colocaria algo similar a de um carrossel aqui. Aqui eu tenho todos os modelos. Bom, não vou me ater muito nessa parte. Além da opção de modelos, eu posso criar um novo arquivo do zero. E aí ele pode ser um arquivo banner, HTML, CSS, JavaScript ou XML. Eu vou criar aqui um arquivo banner para nós podermos fazer uma animação. Eu vou chamar ela de teste animar. Pode deixar criar aqui na pasta documentos. Ambiente. Vou colocar display vídeo 360 graus. Dimensões é a dimensão da minha animação. Vou colocar ela para ser de 300 por 600. Se eu quero que essa animação seja responsiva, ou seja, que ela fique idêntica tanto no celular quanto no computador, onde o tamanho da tela é diferente, eu marco essa opção aqui, ó, layout responsivo. E aqui em modo de animação, eu posso especificar se eu quero o módulo rápido e o modo avançado. O modo rápido ele permite que eu faça animações mais simples. Já o modo avançado ele vai me permitir animar componentes segundo a segundo. Ou seja, eu quero que o braço do meu boneco, por exemplo, no segundo 3 esteja para o alto e no segundo 5 já esteja para baixo. Para fazer isso, eu preciso do modo de animação avançado. Vou clicar aqui em avançado. Vou vir em OK. Pronto. Ele já criou aqui uma página que vai ser o espaço onde eu vou poder realizar a minha animação. Aqui embaixo nós temos o cronograma, que é a linha do tempo que registra a alteração desses componentes, a movimentação dos mesmos através dos segundos.
Aqui do lado eu tenho as opções de formatação dos componentes que tiver aqui na tela. Nessa aba aqui eu tenho os elementos de edição e desenvolvimento. Por exemplo, tem a ferramenta caneta. Clicando nela, posso criar uma seta. Tenho a ferramenta oval, que me permite criar um círculo. Eu tenho a ferramenta retângulo, que me permite criar um retângulo, e etc. Aqui tem a ferramenta de texto, ferramenta para preencher. Essa paleta de ferramentas aqui, ela lembra muito a do Photoshop. Então eu não vou ficar falando de todas as opções. Para cada opção aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui em cima, ó, nessa aba Ajuda. Clicando nela, vai abrir essa parte aqui que é a documentação das funcionalidades da aplicação. O Google ele tem uma boa documentação em português. E é muito interessante isso. Se você tiver com alguma dúvida, por exemplo, ferramenta caneta. Aí ele vai ter aqui, ó, desenhar com a ferramenta caneta. Basta clicar, aí ele vai mostrar para você como utilizar a ferramenta caneta. Especificar como fazer curvas, etc. Então é interessante. Ficou com dúvida? Vem aqui em cima, clique em ajuda e digita o nome do recurso com que você está com dúvida. Bem, ó, toda vez que eu coloco um elemento aqui na minha página, o que acontece? Ele aparece aqui embaixo. Na minha linha do tempo, no meu cronograma. Aqui eu posso modificar esse elemento passando pelos segundos. Por exemplo, se eu quero que esse elemento, esse círculo, ele vá para o lado direito, o que eu posso fazer? Eu venho aqui no segundo 1, digito, aperto F6, crio um ponto de animação, seguro aqui o meu círculo e coloco ele aqui para o lado. Aí o que eu faço? Clico aqui de novo no instante 0. E venho aqui, ó, em reproduzir. E aí vocês perceberam? O círculo ele veio para o lado. Agora eu quero que no instante 2 ele volte de volta para cá, para esse lado. Então o que eu faço? Eu clico aqui no meu círculo, na linha do meu círculo, venho até o instante 2 segundos, aperto F6 e aí eu movo para onde que eu quero esse círculo. Eu quero que ele venha para cá, para outra parte da imagem. Legal? Vamos mandar executar. Veio para cá, voltou. É assim que a gente vai fazendo a animação segundo a segundo dos componentes. E uma coisa interessante é que esses componentes, eles são imagens no formato SVG. Se você vir aqui, ó, em visualização, você vai encontrar o código da nossa página, que nada mais é do que um arquivinho HTML com CSS e JavaScript. E esse círculo, esse retângulo que eu coloquei aqui, eles não são nada mais, nada menos. Deixa eu voltar aqui. Do que elementos SVG. Para quem não sabe, SVG é um formato de renderização de imagens vetoriais criado pela Google.
Quando você cria um quadrado, um retângulo, uma reta aqui no Google Web Designer, ele gera nesse arquivinho HTML um elemento SVG. E esse elemento SVG, ele tem o seu layout especificado pelo CSS que se encontra aqui na tag Style. E a animação em si vai contar com o JavaScript que você vai ver aqui embaixo. Com essas funções do JavaScript que vão permitir que você modifique os estados de um elemento. Uma coisa interessante, que até a Google gosta de citar isso no site dela, é que o Google Web Designer ele gera um arquivo HTML que também é editável. Então, se eu quiser vir aqui e adicionar as minhas próprias funções do JavaScript, posso fazer isso? Posso, porque dá para editar. Então, eu poderia criar uma function aqui no meio, poderia adicionar um layout CSS, especificar só na linha mesmo, especificar só aqui na linha um novo elemento. Tudo isso dispensando a utilização da ferramenta gráfica. Embora o uso já do Google Web Designer venha para facilitar o desenvolvimento de animações graficamente. Clicando aqui, você vai voltar a visualizar a sua página. E aí você encontra seus elementos novamente. Aqui você pode formatar esses elementos, formatação de texto, formatação de cor, por exemplo. Que é do texto. Biblioteca aqui. Se você abrir uma pasta com arquivos externos, ela vai aparecer aqui para você poder utilizar esses arquivos. Propriedades. Você pode alterar o nome aqui do seu retângulo, aqui que está selecionado, seu elemento. Vou dar um nome de hatch. Percebam que na hora que eu altero, aparece aqui embaixo, hatch. Eu também posso fazer essa alteração aqui. Posso colocar circle. Se eu colocar aqui, ele também altera na parte de dados do elemento. Se eu quiser mudar a posição do meu elemento, eu posso vir aqui. Posição esquerda da seleção, posição superior da seleção, largura da seleção, altura da seleção. Posso alterar o posicionamento e o tamanho do meu elemento. Outra coisa legal é que eu também posso vir aqui em visualizar e abrir essa animação em um navegador, como o Chrome ou o Firefox. Vou abrir aqui no Google Chrome e vocês vão ver como que está funcionando. Visualizar, espera um pouquinho que demora. Esse recurso ele precisa carregar o navegador e subir a aplicação. Vamos lá? E aí, a nossa simples animação rodando no Google Chrome. Só que aí vai ter aquela pessoa que vai perguntar: mas tem recursos do HTML que não foram padronizados entre os navegadores, principalmente relacionados à formatação de elementos, como a cor gradiente. Se você quer colocar cor gradiente no seu site, no Mozilla Firefox é de um jeito, no Google Chrome é de outro. E agora? O Google Web Designer gera animações que só vão funcionar no Google Chrome? Nananica não. Por quê? Porque o Google Web Designer, além de gerar código que funciona no Google Chrome, também gera o mesmo código que funciona em outros navegadores, como o Mozilla Firefox. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui agora no código-fonte. É melhor vir aqui. Exibir código-fonte da página, que ele vai exibir em tela cheia. Isso. Aqui.
os navegadores como o Google Chrome que utilizam do motor WebKit, o Google Web Designer ele gera o código para eles. Mas para outros navegadores como o Mozilla Firefox, que utiliza esse motor Moz, o Google Web Designer também gera. Então essa animação aqui também vai funcionar no meu Mozilla Firefox. Venho aqui, visualização, visualizar, Firefox. Vamos fazer o teste? Opa, ele abriu no Chrome. Ah, ele não tá vindo aqui. Pera aí, gente, é que eu tô clicando aqui no... aqui embaixo, Firefox. Só um minuto que ele vai subir aqui o projeto. Se vocês repararem na barra de URL, ele tem um servidorzinho dele, do Google Web Designer, que está nessa porta 53791. E aí depois que ele sobe para esse servidor, ele sobe para chama o navegador para poder renderizar a página. Enquanto eu falava, vocês viram aqui o círculo se mexendo. Vou fazer até de novo. Deixa eu clicar aqui embaixo, Firefox. Lembrando que o Google Web Designer torna o navegador padrão aquele que foi o último onde você publicou, você visualizou, o seu projeto. Então, se o último navegador que eu visualizei foi o Firefox, então toda vez que eu clicar nesse botão aqui, visualizar, ele vai abrir no Firefox. Se eu quiser que abra em outro navegador, eu tenho que vir nessa setinha aqui de baixo e selecionar o navegador que eu quero. Como vocês puderam ver aqui, novamente no Firefox, a bolinha mexeu e executou a animação. Legal! Se eu quisesse colocar agora uma cor nessa bolinha, como que eu faria? Bem, eu viria aqui, selecionaria meu elemento, eu posso selecionar aqui também, ó. Ficou selecionado, viria na opção cor, selecionaria a cor que eu achasse melhor. Aqui é uma coisa interessante e também de bom gosto. Se você quer mudar a cor, eu recomendo que você procure na internet paleta de cores hexadecimais. E em vez de ficar selecionando aqui embaixo, e colhe o código aqui. Por exemplo, eu quero branco, FFFFF. Agora eu quero preto, 00000. E aí ele fica para mim. Percebam, ó, que quando eu cliquei aqui, ficou preto, ele estava selecionado acho que no instante 2. Então, olha só, começa branco e vai ficando preto quando está chegando próximo do instante 2. Se eu quero que, chegando aqui, a minha bolinha fique azul, o que eu faço? Eu clico aqui no meu instante de 1 segundo, que é o instante que ela está aqui desse lado. Venho aqui na paleta de cores e seleciono a opção azul. Vamos executar de novo a animação? Vocês vão ver que ele começa branco. Opa, começar de zero. Começa branco, passa a ser azul e depois passa a ser preto. Legal. Eu quero que essa movimentação seja executada 5 vezes. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, definir repetição da animação e coloco para definir essa repetição para ser 5 vezes. Vamos lá? Volto aqui a minha linha do tempo e vamos lá. Agora ele vai executar essa animação 5 vezes. Se eu quero que essa animação
ocorra infinitas vezes, o que eu faço? Eu venho aqui, infinito. Boto aqui de novo. Vou vir aqui do zero, né? Boto aqui no zero. Começo de novo. Agora essa animação ela vai ficar como se fosse um GIF, executando repetidas vezes, sem parar. Enquanto a página estiver aberta, essa animação vai ocorrer. Vamos ver se está funcionando normal no Firefox? Vou fechar essa aba aqui. Detalhe, pessoal, aqui, infelizmente aqui não funciona o F5, mandar dar reload na página. Você tem que fechar e abrir de novo. Clico aqui em visualizar. Minuto que está abrindo aqui o Firefox. E aí, aqui está a nossa animação. Agora vai ficar fazendo infinitas vezes isso. Abri uma janela em cima da outra. Então, pessoal, é assim que funciona o Google Web Designer. Eu também posso mexer um elemento. Posso vir aqui, ó, clicar sobre o elemento em controle de transformação e aí mexer na disposição desse elemento. Deixar ele deitado. Se o touchpad também ajudar, eu vou colocar. Você clica aqui. E aí ele vai mexendo no seu elemento. O touchpad não vai ajudar. Mas a ideia desse ponto é que você consiga, ó, alterar o elemento em alguns graus. Por exemplo, deixar ele assim, deitado e etc. Como se fosse a movimentação de um braço, por exemplo, que muda o ângulo dele. Essa é a ferramenta controle de transformação. Eu também posso vir aqui, ó, trancar essa camada para evitar que haja modificações nela, ou posso ocultar essa camada em determinado instante e depois deixá-la visível novamente. Vamos lá. Se eu quero que pare de ser... que deu algum probleminha na animação. Se eu quero que pare de ser infinito, o que eu faço? Simplesmente venho aqui, ó, coloco para repetir 2 vezes esse ponto, ou nenhuma também, né? Aí vai do bom senso da pessoa. Bem, pessoal, essa é a ferramenta do Google voltada para desenvolvedores da web, o Google Web Designer. É gratuita, está disponível para Windows, Mac e Linux. Espero que tenha ajudado vocês e tchau, tchau.